Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, uma alegria poder estar de volta na sua casa, aqui pelo canal Promessas, a TV do seu jeito, com mais uma edição do programa Adipel na TV. Hoje o nosso tema é muito importante, Reforma Protestante. E comigo hoje o meu pastor presidente, pastor Neuto Pereira Abreu, ao meu lado. Pastor, um privilégio estar com o senhor, a paz do Senhor. Paz do Senhor, mais uma vez aqui para falar de assuntos importantes, e esse não seria diferente, Reforma Protestante. E também conosco o pastor Nando, doutor, pastor da Adipel Tropical. Paz do Senhor, pastor. Uma alegria tê-lo conosco e também no programa Adipel na TV. Pai do Senhor, pastor Elias, Pai do Senhor aos nossos telespectadores, ao nosso presidente, satisfação enorme estar aqui com ele mais uma vez. Uma alegria, 31 de outubro de 1517, Reforma Protestante. Pastor, de lá para cá, o que a Reforma Protestante trouxe de benefícios para a Igreja Mundial? Muitos benefícios, mas é bom que a gente reporte um pouco antes sobre a Igreja, por que foi necessário essa reforma. A Igreja, ao longo dos anos, foi se desviando dos preceitos bíblicos e doutrinários, aquilo que os pais da Igreja, que aprenderam com os apóstolos, e a doutrina bíblica, que Paulo diz que é baseado nos apóstolos e nos profetas, foi se distanciando do foco principal, que é a salvação pela fé. E chegou ao ponto, então, de que a própria Igreja Católica, que cometeu esses desmandos doutrinários, ela mesma, por meio de um monge, Martinho Lutero, teve que fazer uma reforma. Uma reforma que trouxe muitos benefícios, mas os benefícios da reforma não foi só causa religiosa não, né, pastor? Teve muitas mudanças de lá para cá na igreja, no mundo. A reforma mudou tudo, mudou tudo. A reforma mudou a vida religiosa, evidentemente, mudou a questão de liberdade de expressão. A reforma ela trouxe consigo, vamos dizer assim, podemos dizer, o capitalismo. Né? Trouxe todas as liberdades que você possa imaginar. Até liberdade política, ou não? Claro. Podemos dizer assim. Todas as liberdades que você possa imaginar, que hoje desfruta no mundo ocidental, vieram com a Reforma Protestante. Pastor Nando, e o senhor? O que o senhor tem a dizer com relação à Reforma Protestante? Esses 500 anos são 500 anos de vitória para a Igreja Mundial. Pastor Elias, telespectadores, nosso presidente, a Reforma Protestante, como bem disse o nosso pastor, trouxe só benefícios para a verdadeira igreja. Vamos colocar assim, a igreja que começou com os apóstolos, né, os pais da igreja, logo depois da ascensão de Cristo. Essa igreja dos primeiros dias só foi beneficiada com a reforma. Obviamente que se a gente der uma analisada na história do terceiro século até 31 de outubro de 1500, o domínio total religioso no mundo à época, que era basicamente o mundo europeu, era da Igreja Católica, inclusive com interferências fortíssimas no meio político. Não era só a questão religiosa. O meio político sofreu uma influência muito grande da Igreja Católica. Então, quando nós falamos de liberdades, a Reforma Protestante trouxe liberdades para a igreja, essa igreja que nós pertencemos hoje, esse estilo de igreja que começou com os apóstolos, mas também para o mundo secular, o mundo político, Exatamente. O mundo capitalista, como bem disse o nosso presidente. Para citar de maneira bem mais clara, havia condenações por parte da Igreja Católica em relação ao ganhar dinheiro, ao capitalismo em si, utilizando o pecado da usura, né? Como desculpa para isso. Né? Sim, vender a salvação. Exatamente. A salvação era vendida quando Cristo oferece de graça, porque o preço ele já havia pago. Então os líderes religiosos foram criando subterfúgios para poder ganhar dinheiro. Proibição de ler a Bíblia, a palavra de Deus.
Então a igreja foi criando os seus dogmas, as suas doutrinas e estabelecendo os seus santos e criando nos seus concílios algo que veio confrontar a palavra de Deus. Nós vamos para o intervalo, pastor. Já nós voltamos com a sequência do programa falando sobre a reforma protestante. Daqui a pouco quero saber do pastor Newton Pereira Abreu e do pastor Nando qual a importância de João Calvino na reforma. Já. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Venha participar das reuniões na ADPEL. Terça-feira, 19h30, culto de ensino. Quarta-feira, 19h30, quarta-feira da vitória. Domingo, às 18 horas, culto da família. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Acesse portaladpel.com.br. ADPEL, Igreja Assembleia de Deus do Setor Pedro Ludovico, Rua 1034, esquina com 1038, Setor Pedro Ludovico. Telefone 3255-2180. Muito bem, estamos de volta aqui no canal Promessas com o programa ADPEL da TV, com o segundo bloco e último bloco do programa, falando sobre a reforma protestante. Pastor Newton, no bloco anterior, o senhor disse sobre as indulgências, a venda da salvação, e também tinha a venda de relíquias sagradas antes da reforma, né? Eles inventaram uma série de subterfúgios, como eu já dizia, para poder ganhar dinheiro. Aquele domínio, monopólio em cima das pessoas, dos reis, enfim, o Estado e a igreja tinham, vamos dizer assim, um acordo e o povo era oprimido. Agora, Martim Lutero, que era um padre da Alemanha, ele começou a ler as Escrituras e viu que estava errado. E ele foi a Roma para poder discutir isso. Mas a igreja era muito fechada, não havia discussão. E quando ele colocou as 95 teses lá na Catedral de Wittenberg, na verdade ele queria abrir um espaço de diálogo, de conversação, para que a Igreja Católica respondesse àqueles pontos principais que ele colocou ali. Mas ela, em vez de fazer isso, o excomungou, o amaldiçoou. Recentemente, a reforma protestante, nos seus 500 anos. 500 anos. Quase, já passou meio milênio. O meio milênio, sim. E ainda ela está em vigor porque a igreja levantou uma bandeira que não era das Escrituras. E ele, então, resgatou que é só a graça, é só a Bíblia, é só Jesus, é só a Bíblia. Não tem que criar outras coisas, é só isso. A fé é o fundamento. A graça é que nos salva e não tem meio termo. É a voz do conhecimento, né, pastor Nando? Sim, com certeza. Pastor, para o senhor, pastor Nando, qual foi a importância de João Calvino na reforma? Calvino é um pouco depois de Martim Lutero, mas foi muito importante. E nós, assembleianos, não somos calvinistas, mas ninguém pode negar a importância de João Calvino para a Europa, para o mundo, que foi, vamos dizer assim, embora tivesse as suas divergências com Martim Lutero, eles no final se reconciliaram, embora não se conhecessem, os seus assessores não permitiu que eles se encontrassem, que foi uma pena, mas o coração deles e os escritos que eles deixaram é que eles estavam, vamos dizer assim, como servos de Deus que eram,
com o coração voltado para a unidade da igreja, o bem da igreja. Evidentemente que houve muita polêmica teológica, que até hoje Se estende por aí. é insistente Entre as igrejas. vamos dizer assim, nas academias Princi- teológicas. Sim, principalmente. Né? Mas são discussões importantes sobre a predestinação, se não é predestinado, se é, enfim, e correntes fortíssimas que defendem uma corrente e outra, e nós estamos aí aprendendo com uma e com outra, e quem conhece a Bíblia é como essas correntes teológicas, é como você comer peixe, né? Você come peixe, mas não come a espinha. Exatamente. Muito bom. Faz aquela seleção. Pode até escolher o peixe, porque tem peixe que tem espinho, né, pastor? Pastor, agora, pastor Nando, com a reforma protestante, deu mais acesso à leitura da palavra de Deus, porque antes da reforma a Bíblia era para poucos, né, pastor Nando? Exatamente. Na verdade, pastor Elias, eu destacaria aqui, talvez, a situação mais importante da reforma seja isso, o acesso popular à Bíblia, né? Porque se não fosse as traduções de Lutero do latim para o alemão inicialmente, e o povo em si, o povão, vamos colocar dessa maneira, ter acesso à palavra de Deus na sua essência, talvez a reforma não tinha chegado onde chegou. Porque Lutero teve acesso, como todos os padres e monges. Ele traduziu a Bíblia, né? Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão inicialmente. Então, o que ele viu, os dogmas que ele viu que eram errados, né? E utilizou esses dogmas para lançar suas 95 teses, quando o povo tinha acesso às 95 teses e a Bíblia, a leitura, passava a segui-lo, passava a andar com ele. E isso foi se diversificando ao longo do tempo. Do bloco anterior, agora há pouco, quando o irmão falava de Calvino, uma das importâncias de Calvino foi nesse sentido também. Lutero, ele focou Alemanha, Calvino, França e Suíça, expandindo as fronteiras para as teses da reforma, né? E chegou a toda a Europa e outros lugares. E outros. O mundo inteiro, né, pastor Nilton? Gente, chegamos ao final de mais um programa de Pel na TV sobre reforma protestante. Vamos ter que ter outro programa, pastor, porque o assunto é gostoso. Nós temos também que falar sobre a homenagem que o nosso pastor presidente recebeu nos 500 anos da reforma e muitos outros assuntos. Pastor, muito obrigado por me dar a chance de estar com o senhor aqui no programa de Pel na TV. Até o próximo programa. Nós estamos juntos em todos os programas. Um abraço para todos. Um abraço, pastor Nando, muito obrigado. Satisfação enorme estar aqui sempre com o pastor Elias, esse grande jornalista, e o nosso presidente, pastor Nilton, que é um poço de sabedoria, de muito conhecimento. Nós aprendemos muito aqui também com ele, pastor Elias. Pensa como eu estou aprendendo aqui. A você de casa, muito obrigado, que Deus te abençoe. Nunca se esqueça, Jesus é o único caminho. Um abraço para você e para toda a sua família e até o próximo programa.